Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos seguindo aí no canal O Contador que Conta. Com muita alegria, a gente está abrindo mais uma série de podcasts, trazendo o que é importante para o teu negócio. Né? A gente que tem uma pegada boa aí de restaurantes, bares, e demais gêneros alimentícios, a gente queria trazer profissionais nessa etapa que podem acrescentar a tua visão de negócio. Muita gente está com o negócio ali embrionário ainda, pensando em abrir, então para começar certo. Tem gente que já tem o restaurante, então para manter correto. Então a gente está trazendo nessa linha vários profissionais. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui conosco a Ana Carolina, que é nutricionista. E para você que não sabe, muita gente acha que nutricionista é só para ela pegar dieta, né? Tem um pouquinho mais que a gente vai contar hoje. Então, primeira coisa aqui é apresentar a Ana Carolina. Ana Carolina, fala um pouquinho de você, tua caminhada, tua trajetória. Oi, obrigado pelo convite. E assim, eu sou nutricionista há 15 anos. Eu me formei na FRJ e desde sempre eu já fiz estágios na área de restaurantes e nunca fiz uma dieta para ninguém. Sempre trabalhei com isso desde o meu primeiro estágio e já identifiquei que eu queria isso. Então eu comecei a galgar essa caminhada de fazer pós-graduação, fiz pós-graduação em qualidade e segurança de alimentos e fiz mestrado em ciência e tecnologia de alimentos também. E com a experiência de várias redes de restaurante, é, Rede Beluga, Vivenda do Camarão, franquias também, né? Sempre atuando no controle de qualidade. E também tive a ideia, que sempre foi o meu sonho, de ter uma empresa de consultoria. Então eu fazia o meu trabalho CLT, mas eu já montava a minha empresa e fazia alguns trabalhos. E era um projeto embrionário, né? Não era tão sólido, mas eu fazia esse trabalho também, então sempre tive essa vivência no food service, né? Seja no fast food, no restaurante comercial, na cozinha industrial e também trabalhando com auditoria. Então eu homologava fornecedores para a GRSA, que é uma empresa grande de alimentação coletiva, e eu homologava fornecedor de qualquer tipo para eles. Então eu já visitei frigoríficos aqui no Rio, empresas grandes, pequenas, no fundo de quintal, e de todos os âmbitos, né? Isso agrega muita experiência para agregou muita experiência para mim. E hoje também faço, além da minha empresa de consultoria, que eu fundei em 2014, eu também faço auditorias para a Petrobras em relação a risco sanitário, tanto em embarcações, não faço plataformas, faço refinarias e embarcações também. Então, é de tudo um pouquinho. É assim, o pessoal muito tem a impressão que nutricionista só vai cuidar na empresa da alimentação dos colaboradores, né? Imagina, minha empresa tem refeitório, então vai cuidar ali da comida dos meus funcionários. Mas explica um pouquinho mais do que você faz como nutricionista para as demais áreas e até para as empresas também. Sim, a nutrição ela tem muitos âmbitos para atuação, né? Então a gente entende que a nutricionista é aquela do consultório que faz a dieta ou está no hospital, mas ela pode estar no hospital porque existe uma nutricionista que fica na área clínica e a gente é da área da alimentação coletiva, ou seja, a gente cuida da alimentação coletiva para oferecer uma alimentação com segurança e qualidade e padrão. Então, quando você fala isso, você está controlando os processos na produção dos alimentos para que eles sejam produzidos de forma segura, porque existe uma legislação, né? Então, a gente que estuda microbiologia, estuda todos os riscos que envolvem os processos, a gente está ali atuando para que não desenvolvam a doença transmitida por alimentos, por exemplo, né? E vai muito além disso. A gente não está ali só para evitar doenças, né? A gente está para promover a saúde dos colaboradores, né? Dependendo do tipo da. Quando a gente fala de UAN, que é uma unidade de alimentação e nutrição, é um refeitório de uma empresa que tem uma empresa terceirizada, e ali você faz um cardápio visando a saúde dos comensais que ali estão, né? Então você faz um cardápio com menos fritura, com mais colorido. Quando você vai para um restaurante comercial é totalmente diferente, porque você tem um cardápio comercial, que é um cardápio, né, que é de acordo com a demanda, né? Então você não vai restringir, por exemplo, uma Coca-Cola num restaurante que não tem como, né? Então você não trabalha a alimentação, a saúde, a promoção da saúde. Você trabalha a segurança do alimento, que é envolver que todos os processos ali produzam um frango seguro, que não seja descongelado
em temperatura ambiente, embaixo da água, né? E outros processos que podem acarretar doenças e desperdício, né? Que a gente também é uma questão que hoje o restaurante, o dono, às vezes entende que a gente só faz controle de qualidade e não, a gente também trabalha atuando em relação ao custo. Porque se você tem um processo falho, você pode gerar mais desperdício. Né? E aí você entra em várias outras questões. Quando a gente trabalha a segurança dos alimentos, a gente também está evitando desperdício de tempo, desperdício dos próprios insumos, né? O desperdício operacional. A gente otimiza a cozinha para isso ser mais rápido, porque no caso do restaurante comercial, o tempo, ainda mais quem vende iFood, o tempo é um grande indicador, né? Então, tem muita coisa para fazer, a nutricionista faz no restaurante e durante essa minha trajetória, eu desenvolvi muito essa parte, tanto de controle de qualidade, quanto a parte de gestão, focando nessa parte de desempenho, lucro, estoque, compras, porque isso é vital também no restaurante, né? Ou em qualquer operação de alimentos. Sim, Ana, e assim, é importante dizer, principalmente quando você for em restaurante, né? Eu te conheci lá, por um cliente que nós temos em comum, Sim. né? E foi muito legal porque sem a gente se conhecer, um falou do serviço do outro. Eu achei muito legal a parte que você fazia voltado ao CMV, né? Então, assim, como você pincelou aí, mas, sei lá, quando você vai para dentro de um restaurante, no ponto a ponto ali, você vai de que etapa até que etapa, assim, detalhando as etapas, só para quem tá em casa entender melhor. Como eu trabalho com consultoria, depende do que o cliente necessita, né? Então, muitas vezes eu faço um pacote grande, incluindo tanto a parte de boas práticas, que é a parte de limpeza, organização, né? Manuais, POPs, treinamentos, e faço a parte que a gente chama de gestão estratégica, né? Começando cardápio, estoque, CMV, ficha técnica. E aí, como eu estou na cozinha, a gente acaba vendo as duas coisas. Eu começo pela ficha técnica, porque ela é o primeiro norte que eu tenho. Quando eu chego no restaurante e ele não tem ficha técnica, eu não consigo mensurar custos. Tem muita gente que não sabe o que é ficha técnica, então, assim, é importante dizer o que é uma ficha técnica. A ficha técnica não é a receita. A receita do caderninho, que às vezes... Você tem ficha técnica? Tenho. Aí apresenta o caderninho da vovó, da receita, da família, que é muito legal, mas a gente precisa transformar isso numa ficha técnica. E o que vai fazer isso? A gente vai transformar que os insumos, eles vão ser colocados na gramatura correta, eles vão ser colocados o passo a passo para fazer, e o rendimento. Então, quando eu tenho uma ficha técnica que fala que o rendimento é tanto, a porção é tanto, aquela receita rende tantas porções para mim, eu consigo calcular o custo do quilo, eu consigo calcular, identificar o armazenamento daquilo corretamente. Então, a ficha técnica transforma a receita num documento técnico para a gente entender quais foram as perdas, né? Então, muita gente pega uma xícara de farinha de trigo. Eu não consigo, isso não é uma ficha técnica, é uma receita. Então, tudo é calculado em gramas. Grama, quilo, litro, miligrama, enfim. Mas você transforma a receita numa ficha técnica, colocando todos os dados em relação à quantidade, ao passo a passo, rendimento, para você fazer todos os cálculos. Então, a gente tem as fichas técnicas que a gente só calcula os custos, que a gente chama de gerencial, aquela que fica mais em relação aos donos, e a ficha operacional, que é aquela que tem a foto do prato, que padroniza, né? Que faz com que todo mundo, se o João, a Maria forem fazer aquele prato, eles estão padronizados através de um passo a passo com ingredientes corretamente. Então, isso é a ficha técnica. E depois da ficha técnica, aí seguindo o caminho aí do que você ajuda lá. Com a ficha técnica, que demora meses para fazer, dependendo do tamanho do cardápio, porque é muito trabalhoso. Você tem que acompanhar todos os pré-preparos, as produções, você tem que acompanhar a montagem na hora que sai, né? No caso do restaurante comercial, a gente tem que fazer isso na hora. E aí você faz a ficha técnica e valida ela, porque às vezes o colaborador faz, a gente mostra para o dono, não é isso. Então, a gente tem que voltar em alguns processos para refazer. Então, demora bastante. Depois que eu tenho isso, a gente consegue... o meu serviço hoje, eu não entrego a ficha técnica no PDF para o cliente e falo, essa é a tua ficha técnica, tchau. Não. Eu faço uma consultoria para ele de toda a precificação e dos processos. Porque quando você faz a ficha técnica, você identifica que esse molho tá caro. O que a gente pode fazer para... Vamos tentar fazer ele render mais, sem perder a qualidade? Então, faz o teste.
Então a gente faz o teste, aí volta, e aí calcula de novo. Então, é por isso que é um trabalho que demora. E a gente valida essa ficha técnica, implanta na cozinha. Porque se você tem a ficha técnica só no documento, na pastinha, na gaveta do escritório, não adianta. O CMV não fica teórico, não fica prático. Então, isso tem que estar na cozinha. Se a gente fala que é 100 gramas de catupiry e a pessoa está colocando 150, a gente já tem aí um ralo no CMV. Então, a gente vai implantando essa ficha técnica na operação. E aí, isso também demora um pouquinho. E aí a gente vai editando, porque é um documento muito vivo. As pessoas fazem, botam na pasta e botam na gaveta. Eu trabalho a ficha técnica como sendo controlado e monitorado. Então, quando eu faço isso, depois que eu tenho todos esses custos mapeados, a gente faz a questão de controle de estoques, contagem, CMV. Então, o processo de contagem é um processo, né? Então, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, e quando começa, às vezes não dá muito certo, você tem que ir revalidando esse processo. Então, a gente faz contagens semanais, mensais ou quinzenais, tudo depende também da mão de obra que tem na operação, porque às vezes uma contagem semanal não tem gente para fazer, então é melhor o feito que o perfeito não feito, né? Então a gente implanta o que a gente consegue e vai mensurar esse estoque inicial, mensurar as compras e mensurar o estoque final em reais. E aí também o processo de compras, a gente tem que ver como que vai fazer isso, como são as compras, se são semanais, mensais, então são processos bem meticulosos, que não são rápidos, porque depende da gestão. E às vezes a gente tem esse problema, né, de estar um gerente sobrecarregado, de não ter quem faça as partes administrativas, porque às vezes o dono está na operação, ele não está nessa parte dos controles. A gente tem que esperar isso acontecer e entender também como funciona, mas quando o processo começa a rodar e o dono entende, porque é uma mentalidade também, né? Como que ele vai fazer as compras no mês? Por que ele não vai fazer dia 31, não vai fazer um pedido grande para não contar no CMV? Então, isso tudo a gente faz com muita reunião, com muito treinamento e revalidando muito processo. Até para você que está em casa, às vezes, muito distante a questão da nutricionista e a contabilidade. Só que é muito próximo, porque quando você fala de controlar as compras, a gente está trabalhando aí com a CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Uhum. Para você que está em casa e não sabe como é que é o estoque inicial, mais as compras, menos o que foi consumido ali naquele período. Então você tem o seu CMV. E quando ela fala que controla os prazos e quando comprar, a quantidade de comprar, a gente está trabalhando com fluxo de caixa, que é o quanto você precisa fazer para gerar o teu negócio. Então, assim, é muito legal a gente ver que são duas áreas totalmente distintas, né? Uhum. Uma área voltada mais para o meio ambiente, questões sanitárias, questões de ambiente, manipulação de produtos, outras coisas. E a contabilidade que só mexe com o número, mas que no final das contas, um não trabalha legal se o outro não tiver certinho. Então, acho assim muito aderente a isso. E até algo também importante, que aí vai fugir bastante da questão do contador, a não ser a parte ali de licenciamento. Mas na parte de nutrição, voltada à questão de vigilância sanitária, né? Todas as RDCs, todos os regulamentos, o que você, como nutricionista, ajuda as empresas nesse momento? Esse trabalho concomitante, quando eu faço realmente a consultoria completa, isso está acontecendo nos dois momentos. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo a ficha técnica, eu estou verificando se o processo está correto. E a gente faz treinamentos e adequações, porque isso tem que ser feito no ato, né? Tem que ser corrigido. E em relação à vigilância sanitária, né, a gente tem essa parte toda de identificar os riscos, porque a gente tem uma legislação a seguir. Então tem um checklist para ser feito e ver o que não está adequado. E o que não está adequado, a gente faz um plano de ação para corrigir, sempre por prioridade e risco sanitário. Então, se eu não tenho um problema de descongelamento, isso é crítico, né? Se eu tenho um problema de higiene pessoal, de manipuladores de alimentos, isso também é crítico, porque estão envolvidos diretamente na manipulação de tudo, né? Então, a gente já trabalha com um plano de ação por prioridade. Tem a parte documental também, né, que muitos restaurantes não têm um manual de boas práticas, que é o conjunto de procedimentos e descrições de toda a operação do restaurante. E aí é o que entra também. Quando a pessoa me contrata para fazer o manual, eu primeiro tenho que corrigir, porque eu não posso mentir no manual. Se tem um procedimento que está inadequado, eu não posso falar que está. Então, o que hoje eu faço? Eu faço uma consultoria, né?
para corrigir primeiro esses erros, fazer treinamentos e depois eu finalizo com a escrita do manual e entrega do manual, para eu não também escrever uma coisa, deixar de escrever o importante ou tentar omitir uma informação, né? Então, eu faço esse trabalho de adequar a adequação sanitária, que eu chamo, né? De ver os documentos estão todos certos, os controles que a gente precisa fazer também, controle de temperatura, a questão dos equipamentos e dos alimentos, controle de limpeza, ajustar a limpeza, porque quando chegam nos restaurantes estão usando CIF, marcas domésticas com fragrância, que não pode. Aí você tem que adequar para produtos profissionais, porque a vigilância pede isso. Manipulação de carnes, a gente tem que adequar também. Então, eu faço essa adequação, escrevo o procedimento correto, treino a equipe, capacito, entrego o manual e depois faço visitas de monitoramento, né? Então, isso tudo tem um checklist, eu trabalho com checklist, plano de ação, e em alguns clientes eu faço auditorias mensais com nota de conformidade, que isso até entra na questão de bonificação da nutrição, né? O checklist da nutrição ser ok, isso motiva também as pessoas a estarem sempre fazendo certo, né? Porque tem que virar um hábito. Não pode ser só porque a nutricionista chegou. A gente faz treinamentos e orientações para que isso vire rotina e não vire só, caramba, chegou a nutricionista, que todo mundo fica assim, sabe? Chegou a chata. Né? Tem que ser um pouquinho, não tem jeito. A maioria das pessoas que tem negócios voltados à alimentação ficam sempre perguntando o que a vigilância sanitária vê quando visita um estabelecimento. Você que já atende várias empresas, você poderia dar um norte pra gente aí, ó, o que não só a vigilância, mas quais são os principais cuidados que tem que ter para poder estar certinho com as normas vigentes? Sim, eu costumo falar que trabalhe todo dia como se fosse a visita da vigilância sanitária. Né? Então, quando eu faço treinamentos, eu falo assim, gente, quando a vigilância chegar, ninguém tem que ficar nervoso, porque já trabalha certo. Então não precisa esconder pano, não precisa esconder pano errado, não precisa esconder nada. Trabalha certo e continua fazendo. Esse é o grande objetivo. Quando a vigilância chega num local, a primeira coisa é, de cara, a limpeza e a organização da cozinha ou de onde eles estão entrando. Quando ele vê uma cozinha já de cabeça para baixo, desorganizada, com as pessoas sem uniforme, com as pessoas com uniforme sujo e tudo muito bagunçado, porque eles gostam de ir na hora do almoço, onde realmente tem uma operação em andamento. E aí, mesmo naquela baguncinha ali, de fazer as coisas na hora, quando está muito desorganizado, a pia muito suja, eles já entendem, opa, aqui já temos um problema e a gente vai conseguir desmembrar em vários problemas. Então, mantenha sempre a sua cozinha limpando enquanto trabalha, que é até o conceito do McDonald's. Limpar enquanto trabalha. Aí, Ana, mas na operação é muito difícil, mas você tem 5 segundos para passar um pano na bancada? Tem. A gente sabe que tem. Então, assim, a organização do espaço, primeiramente, é o que impacta. Quando vê tudo organizado, eles já ficam um pouco mais calmos. E aí, eles vão olhando. Tem fiscal que é bem crítico. Eu trabalho sempre com esse nível, né? Do fiscal mais crítico. E tem fiscal que já entende que aquilo ali está mais seguro, ele vai olhar sempre os freezers e geladeiras, ele vai olhar sempre onde estão guardadas as proteínas, onde estão guardadas as porções. Então, a identificação dos alimentos é muito importante em todo armazenamento, seja resfriado, congelado, até as coisas que ficam na prateleira em temperatura ambiente têm que estar identificadas. Então, quando tudo isso já está identificado, já é um bom sinal. Limpeza constante da cozinha, né? Higiene pessoal, e a parte de documentação, que são as evidências. Como ele não está ali, geralmente, né, no dia a dia, ele quer evidências dos procedimentos. Então, ter uma pasta de documentação sanitária organizada faz muita diferença. Inclusive, no meu último cliente agora, eles foram lá e elogiaram a minha pasta, né? Que estava organizada, né? Então, porque se você já tem, chega numa operação e cadê o documento? Peraí, que está no escritório, deixa eu ver, tá com... Você já entende que já tem uma desorganização ali. Então, eu faço a pasta, é só ele folhear a pasta. Se não tiver ninguém na operação, eu falo assim, às vezes eu faço uma pasta azul, vermelha, rosa. Pega a pasta rosa, entrega para o fiscal e deixa ele ver, deixa ele perguntar o que ele precisar. Mas ali está tudo que ele precisa ver. Não precisa aquele quadro que está caindo
os pininhos, entendeu? Então, cadê a chave do quadro que está trancado? Então, é uma pasta que fica acessível e eles veem a documentação de forma organizada, com os registros vigentes, com toda a lista de documentação, que a gente até já fez um post sobre isso, né? De ter esse checklist, a gente está sempre olhando, monitorando, porque tem documentos que são mensais, tem documentos que são semestrais, né? E tem que estar tudo organizado e atualizado. Então, diante disso tudo, com a cozinha organizada, com os produtos identificados, com as procedências do que você compra, porque isso hoje também é uma problemática. Se você não guarda a procedência, ele entende que você comprou num lugar clandestino. Com tudo isso, você tendo a documentação organizada, com os controles de temperatura, com o manual de boas práticas bem feito, ele já faz a visita, fica satisfeito. E graças a Deus, os meus clientes não tenho nenhuma intimação, nem nenhuma anotação, a não ser que seja estrutural, que eles dão 30, 60 dias para consertar, colocar uma tela, né? Porque é um prazo maior, porque não impacta tanto em risco sanitário, né? Dependendo do caso, né? Mas geralmente eles dão um prazo maior. Então, no geral, é isso: se manter sempre com limpeza, organização, documentação em dia e equipe trabalhando de forma organizada e com a manipulação higiênica dos alimentos. Juntando todos esses pedacinhos, como isso contribui, na verdade, para o consumidor final? Porque a gente está falando aqui para donos de restaurante, mas muitas pessoas olham, assistem o nosso canal e não são donos de restaurante. Então, para você que é consumidor final, quando você sabe que tem uma nutricionista que trabalha naquele restaurante, o que isso impacta para você? A nossa preocupação é produzir um alimento seguro, porque a gente não sabe para quem estamos servindo. Então, isso eu falo também bastante nos treinamentos. Eu posso estar servindo para uma criança, para um idoso que tem uma imunidade baixa, para uma pessoa que pode passar mal, de estar mais vulnerável do que a gente. Então, esse pensamento de casa, sabe, doméstico, eu fiz assim sempre, nunca passei mal. Só que a gente está falando aí de 200 pessoas no restaurante num dia, 300 pessoas no restaurante num dia. Então, é uma coletividade. A gente tem que produzir pensando que a pessoa mais delicada, mais sensível não pode passar mal. E aí são esses controles que a gente coloca na mentalidade dos colaboradores. Por isso que é um processo que a consultoria, a gente trabalha com a mentalidade dos donos, dos colaboradores, para que isso entre como hábito. E aí produzir alimentos seguros para quem quer que seja. Porque eu até falo, você gostaria que seu filho viesse aqui e comesse uma coisa que está com risco, né? Um frango, uma temperatura inadequada. Então a gente está sempre preocupado com o bem-estar do cliente, né? Garantindo processos seguros para que ele não passe mal em circunstância nenhuma. Esse é todo um cuidado lá para a ponta, né? Para quem vai consumir o produto. Infelizmente, Ana, a gente queria ficar aqui o dia todo conversando e ia faltar tempo para a gente falar todos os pontos aí voltados aos restaurantes, bares e demais estabelecimentos. Contudo, se você pudesse sintetizar aí uma dica para o empreendedor hoje que está nessa área de alimentação, nessa área de servir os outros, né, de entregar um alimento lá na ponta, o que você deixaria de recado aqui no nosso podcast? Eu falaria que é um investimento, não é um custo. Porque muitas vezes, né, quando a pessoa entende, eu já acho bom quando o dono entende que precisa de uma nutricionista, porque todo mundo precisa de uma nutricionista fazendo uma assessoria no restaurante, né? Tanto para verificar o que já se tem ou para melhorar, né? Em relação aos processos em geral. Então, a minha dica hoje para o empreendedor que está com uma operação de qualquer porte, porque tem muita essa coisa que ele entende que só o restaurante grande tem nutricionista. E não. Eu trabalho hoje, a maioria dos meus clientes são pequenos, desde empreendedores que vieram de outras áreas e não conhecem nada da operação, para auxiliar e nortear essas pessoas, tanto os pequenos, os médios, os grandes, qualquer operação de alimentos, ela pode ter uma nutricionista atuando e deve ter, para a gente ter esse olhar técnico. É um olhar de fora, técnico, com detalhe, com cuidado, né? E com todo mundo tão imerso na operação, né, de fazer, de faturar, de servir no tempo certo, mas a nutricionista, ela vem olhando de um olhar técnico, com cuidado, pensando na saúde, também pensando nos processos, também pensando no custo, pensando e aliando a qualidade e a padronização. Então, é um profissional completo para a sua operação
que vai gerar resultados com certeza. Assim, a minha consultoria hoje é baseada muito, focada em resultado, tanto no bem-estar dos consumidores, tanto também na satisfação do cliente, que é o dono do restaurante, dele entender que isso gera resultados muito positivos para todo mundo. Primeiro, te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Aqui é só um canal de conhecimento, a gente passa conhecimento, mas se de repente você ficou com alguma dúvida, se faltou falar alguma coisa aqui que tem a ver com o teu problema aí, se você precisar, por favor, Ana, passe seus contatos, suas redes sociais, como é que a gente acha? Eu tenho meu Instagram, que é @qualiplusconsultoria. Lá vai ter os links já direto para falar comigo, para acessar qualquer serviço de qualquer necessidade que tenha o estabelecimento. Então, a gente trabalha sempre por prioridade e necessidade. Então, não depende de porte de negócio, tá? Eu trabalho com qualquer porte. E para você que está precisando mesmo de consultar, fazer treinamentos, adequar a sua cozinha, eu acho que é muito importante. E lá no Instagram você consegue acessar o meu telefone, falar diretamente comigo, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. E lá a gente consegue conversar e alinhar o melhor orçamento e um serviço personalizado para cada cliente. Ana, muito obrigado. Para você que seguiu a gente hoje aqui, viu esse vídeo, gostou, por favor, se inscreve no canal, compartilha, faça com que essa mensagem passe para mais gente, porque não é dividindo conhecimento que se perde nada, só se ganha. Então, passa para os seus amigos que também têm restaurante, passa para os seus amigos que também têm bares, e eles também vão poder melhorar as etapas aí do fornecimento de alimentos. Para você que não segue a gente, então, o Contador que Conta, e também o nosso canal no Instagram, PCN Contabilidade. PCN Contabilidade, uma contabilidade diferente, que tenta trazer aí respostas cada vez mais presentes, está cada vez mais ao teu lado, para que o negócio possa funcionar. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Ana. Obrigada. Obrigada a você pelo convite.